A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 182 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos já na parte final, do livro dos Salmos, e a nossa porção diária de hoje vai do Salmo 14 até o Salmo 114 até o Salmo 118. Amém? Se programe durante o seu dia, faça a sua leitura. Se você achar adequado, faça suas anotações. Mas o importante é que você medite na palavra do Senhor. E o nosso devocional de hoje, nosso texto devocional, ele vai se encontrar no Salmo 115 e no verso de número 1. E a palavra do Senhor, no Salmo 115, verso 1, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém? Bom, nós temos aí no Salmo 114 mais uma porção do Salmo que expressa as maravilhas que Deus fez pelo povo de Israel, da libertação do Egito até a chegada em Canaã. Nós vimos que isso é bem repetitivo nos Salmos, porque realmente foi um dos marcos aí na história de Israel, que foi a libertação do cativeiro egípcio, para a conquista de Canaã, que foi quando Israel deixou de ser escravo e nômade e passou então a ser uma nação, um povo, Então esse salmo vai mostrar aí as maravilhas do Senhor durante esse período de 40 anos. O Salmo 115 é o nosso texto devocional, ele vai ficar pela nossa meditação final. O Salmo 116, ele é um salmo de gratidão. Ele é muito usado nos cultos de ações de graça, os cultos de agradecimento, em aniversários às vezes, e até mesmo em cultos fúnebres, porque ele traz mensagens maravilhosas, como por exemplo, ele é um estímulo para a alma do abençoado, para que essa pessoa que já foi abençoada por Deus aprenda a descansar e a regozijar na bênção de Deus, como ele diz lá no verso 7, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Então aqui é uma pessoa que já recebeu muitas bênçãos do Senhor e que essa pessoa agora vai passar a desfrutar dos benefícios dessa bênção, do descanso de ser abençoado. Mas esse salmo também ele expressa, como já diz o título, um desejo de agradecer a Deus. E esse salmo ele expressa a realidade de um cristão sincero, justo. Porque lá no verso 12, o salmista ele se faz uma pergunta. Ele se pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Se nós pararmos para pensar, nós não temos algo para poder fazer para Deus ou algo que nós possamos dar para Deus que possa realmente expressar aí a gratidão ao nível das bênçãos que o Senhor tem nos dado, Mas se você for reparar, ele encontrou uma maneira de agradecer a Deus. Mas mesmo esse ato de gratidão dele se torna novamente uma manifestação da bênção sobre a vida dele. Porque ele está falando que ele vai erguer o cálice da salvação. A salvação é um dom, é uma bênção. Depois ele vai dizer que ele vai invocar o nome do Senhor. E a possibilidade de alguém orar também é uma bênção, Depois ele diz que cumprirá os seus votos, e se ele está cumprindo o voto é porque Deus o abençoou dentro do voto que ele fez. E depois ele diz que vai estar na presença de todo o povo. E estar na casa de Deus também é um benefício. Então, até a forma que a gente usa para agradecer a Deus se torna novamente dádivas e bênçãos que nós recebemos do Senhor. Eu disse que esse salmo ele também é usado em cultos fúnebres pelo verso de número 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte muitas vezes ela é encarada de um ponto negativo aos olhos dos seres humanos, mas ela não deveria ser assim ao olhar cristão, principalmente se a pessoa que faleceu era uma pessoa temente a Deus, que confiava no Senhor. Por quê? Porque o justo, quando ele morre, na verdade ele não está morrendo, ele está adquirindo a vida eterna,
Então nós que somos cristãos deveríamos pensar dessa forma. Se um justo está morrendo, né, ou um santo, um homem justo está morrendo, Deus está recolhendo alguém que ele queria, né? Então, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos é uma morte preciosa. O Salmo 117 é um salmo de louvor a Deus, e o Salmo de número 118 é um salmo da alegria dos justos pela salvação adquirida. Esse salmo, ele é um salmo provavelmente que era cantado, nós não sabemos ao certo se durante a caminhada até o templo ou durante o culto no templo. Mas o que é mais importante nesse salmo é como ele expressa a necessidade de se colocar a confiança em um único Salvador, porque ele diz lá no verso 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. E é uma verdade, todos os homens são falhos, todos os homens erram, todos os homens em algum momento vão nos decepcionar, mas o Senhor jamais fará isso, né? Mas quando nós continuamos a estudar ele, nós vemos que esse salmo ele aponta para Jesus. Então Jesus é esse Salvador, né? É Jesus quem traz essa salvação. E nós podemos saber disso porque lá no verso 22 diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular ou a pedra de esquina, né? Então Jesus mesmo disse, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. O próprio apóstolo Pedro disse que nós somos pedrinhas edificadas sobre a pedra angular. Quem é a pedra angular? É Jesus, né? Então esse salmo ele aponta para o nosso Salvador como aquele que seria a pedra aonde a igreja seria construída, aonde a igreja seria estipulada. Dessa forma, se nós temos uma base sólida, uma base sustentável, então a igreja tem um ponto de salvação, que é Jesus, a sua rocha. Mas esse salmo ainda fala mais. Ele fala no verso de número 25, o grande clamor no Novo Testamento, que é traduzido pela palavra Hosana. Aqui no salmo, essa palavra não aparece, porque aqui está aparecendo o significado dela, né? Que é, ó salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Então a palavra Hosana, ela significa salva-nos para as alturas, ou abençoa-nos com todas as sortes de bênçãos, né? Então aqui nós temos essa expressão. E nós podemos afirmar que esse salmo está se referindo ao momento em que as crianças clamavam Hosana a Jesus Cristo, porque os próximos versos vai relatar exatamente o processo em que Jesus vivia naquele dia. E diz, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. Ó Senhor, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos, até as pontas do altar. E foi exatamente dessa forma que aconteceu, né? Jesus entrava em Jerusalém, ia em direção ao templo, e as pessoas balançavam, né, os seus ramos, as suas palmeiras, em direção de Jesus, cantando Hosana. Quando pediram para se silenciarem as crianças, então ele disse que se eles se silenciassem, as pedras clamariam no lugar daquelas pessoas, né? Mas o salmo que nós separamos para a nossa meditação é o Salmo 115. Esse salmo é um salmo de louvor a Deus, mas não de louvor como nós vimos na maioria dos que nós já estudamos. Esse salmo é um salmo de louvor ao verdadeiro Deus. Por que ao verdadeiro Deus? Porque no decorrer de toda a história da humanidade, os homens sempre levantaram deuses. Por mais que alguém não adore ao Deus verdadeiro, dentro do homem existe o instinto de adorador. Deus criou o homem assim. Então o homem sente necessidade de adorar coisas, pessoas, né? Quando ele não sabe a quem ele deve adorar. Então esse salmo ele vai começar dizendo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então o salmista aqui ele já começa mostrando a quem deve ser direcionado somente a adoração. Então a adoração, primeiro, não deve ser direcionada aos homens, porque ele diz, não a nós, né? A adoração deve ser direcionada somente ao Senhor. A quem mais não deve ser direcionadas as adorações? Aos ídolos. Porque dos verso 4 ao verso de número 8,
ele vai dizer que as outras nações adoram prata, ouro, madeira, que eles dizem ser deuses, mas que não são. E esses deuses muitas vezes são representados por figuras. E as figuras desses deuses têm boca, têm olhos, têm ouvidos, têm narizes. Mas o próprio salmista diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem mãos, mas não apalpam, né? Então, a segunda figura que não deve ser adorada é a figura dos ídolos. Então, o homem não é digno de louvor e os ídolos também não é digno de louvor. Quando nós estudamos Filipenses, nós descobrimos que existe um único nome que deve ser adorado, que é o nome de Jesus. Eu vou repetir, só existe um nome que deve ser adorado, e é o nome de Jesus. E isso vai estar em toda a Bíblia Sagrada. Como diz o salmista, somente ao Senhor damos glória. Por que devemos dar glória somente ao Senhor? Primeiro, porque o Senhor é o único Deus, não existe outro Deus, e somente Deus é digno de ser adorado. Segundo, porque somente Deus pode salvar aqueles que o buscam. Os homens não podem fazer isso, e os ídolos também não podem fazer isso, né? Outra coisa, os ídolos não têm vontade própria, e os homens não podem fazer tudo o que querem. Como nós já temos visto, Deus é soberano. Então tudo que alguém faz está limitado pelo poder de Deus. Mas quanto a Deus, olha o que o verso 3 diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Diferente dos homens, que não podem fazer nada além do que Deus lhe permitiu, e diferente dos ídolos, que não podem fazer nada, Deus pode fazer tudo o que quer, né? Outra coisa interessante, nós damos louvores aos homens que não merecem e que são falhos, e pessoas às vezes dão louvores aos ídolos que não fazem nada, mas não dão louvores a Deus, que fazem tudo o que eles precisam, né? E esse salmo ele vai mostrar mais. Ele vai mostrar que a pessoa que louva a Deus e que não louva aos ímpios, ele tem no Senhor amparo e escudo, né? Esse Deus ele é digno de louvor também, porque ele abençoa todas as classes sociais, e isso está lá no verso 13. Ele abençoa o pequeno e abençoa o grande. Ele também é um Deus que abençoa com bênçãos infindáveis, e isso está lá no verso 14, quando ele diz: o Senhor abençoa mais e mais, né? E ele vai mostrar para nós também que a bênção do local onde nós moramos é talvez uma das maiores, porque não foi o homem criado por causa da terra, mas a terra foi criada por causa do homem. Ou seja, tudo que nós usufruímos são bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Por isso, devemos adorar somente o nosso Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti nessa manhã. Somos gratos pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu favor. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e seja conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós acabamos de ver, ó Pai, que não podemos adorar outros nomes, outras pessoas ou outros ídolos, porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Que o Senhor nos conceda a graça, a maturidade, a seriedade de direcionarmos o nosso louvor e a nossa mais verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa as nossas vidas nessa manhã, seja com cada um daqueles que perseveram em buscar a sua presença e que adoram somente a Ti, Senhor, e que eles venham encontrar no Senhor amparo e refrigério. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like. Se você quer abençoar outras pessoas com esse devocional, se você sente que esse devocional pode abençoar mais pessoas, compartilha com elas. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, você pode estar aqui conosco, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus, que Ele te abençoe e tenha um ótimo domingo.